Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado do último vídeo. Eu acho que se estão assistindo esse vídeo, vocês gostaram do último vídeo. Então, muito obrigada por todo o feedback que vocês estão me dando no Instagram. Tô muito feliz de estar abrindo essa comunidade aqui no YouTube pra gente falar sobre medicina, pra gente conversar sobre medicina. E o assunto de hoje é um assunto que eu acho muito legal, eu pelo menos acho muito legal, que é potenciais de membrana, potenciais de ação. E ele é uma base aí pra gente entender muita coisa que acontece no nosso corpo, principalmente se a gente quiser lá na frente entender fisiologia cardíaca, eletrofisiologia, eletrocardiograma. É muito importante que a gente saiba essa base aqui de potencial de membrana para ir muito bem nesse futuro próximo. Vocês lembram que no vídeo anterior a gente falou que dentro da célula a gente tem uma grande concentração de íons de potássio e baixa concentração de potássio fora da célula. Isso cria uma tendência desses íons de potássio irem para fora da célula, né? Para fora da membrana. E aí a gente tem um cara muito legal chamado potencial de difusão. Vamos tentar entender isso aqui sem a gente falar aqueles termos técnicos que você ouviu na sua aula da faculdade. Vamos pensar no seguinte, o potencial. Quando a gente fala que alguém tem potencial para alguma coisa, quer dizer que aquela pessoa tem todas as qualidades para conseguir fazer alguma coisa. Vamos pensar o seguinte, quando eu penso no potencial de difusão, que é o cara que a gente está querendo entender aqui agora, o potencial de difusão. Se eu tenho mais potássio dentro da célula e menos fora da célula, eu tenho um potencial de difusão de que o potássio de dentro vá para fora da célula. Por quê? A gente sempre vai estar querendo, o nosso corpo sempre quer equilibrar o lado mais fraco. Então, se eu tenho pouco potássio do lado de fora, o nosso corpo entende que eu preciso difundir potássio para fora. Então, eu preciso desse potencial de difusão. Então, eu preciso que haja dentro ou fora da célula uma eletropositividade ou eletronegatividade para que eu crie essa difusão. É essa diferença de potenciais, essa diferença até de positivo e negativo, é o que permite que a gente tenha essas trocas de íons de dentro para fora da célula. Isso a gente chama de potencial de difusão. Aí, Ana Júlia, eu preciso aprender a calcular o potencial de difusão, que do potássio é menos 94 e o do sódio é menos 60 e pouco. Preciso aprender a calcular isso? Não, meu amor. Você está fazendo física? Você vai ser professor de física, assim, níveis alto? Não vai. Você vai ser médico. Então você precisa entender que existe essa tendência de potássio dentro e ir para fora, para que a gente entenda que os íons se movimentam entre a membrana de acordo com a concentração que eu tenho dentro da membrana com a concentração que eu tenho fora. Então esse potencial de difusão, ele vai influenciar para que a gente tenha a difusão entre o meio externo e interno da célula. Entendemos potencial de difusão. A gente falou basicamente só do potássio, que ele vai ser o mais importante para a gente. O sódio tem potencial de difusão, mas ele não é tão importante para o momento aqui agora. É mais o potássio mesmo. E agora a gente vai falar de uma pessoa que, se você acabou de passar em medicina, você com certeza lembra dela do seu vestibular, da sua prova do Enem, que é a famosa bomba de sódio-potássio. A bomba de sódio-potássio, ela é conhecida como uma bomba eletrogênica, ou seja, ela coloca mais carga positiva para fora da célula do que para dentro da célula. Então, ela contribui para que a gente deixe o meio externo mais positivo e o meio interno mais negativo, ok? E aí, entendendo essas duas pessoas, a gente vai começar a entender o que a gente chama de potencial de repouso na membrana. Ou seja, a gente precisa de alguns fatores que vão deixar a membrana no seu estágio que ela fica paradinha aqui. Não estamos nem despolarizando, nem repolarizando, eu tô aqui, ó, de boa na lagoa. Então, a gente tem esse potencial de difusão do potássio, a gente tem a bomba de sódio-potássio, que aquilo que a gente acabou de falar, que contribui para a gente perder carga positiva
do meio interno para o meio externo, e a gente tem a difusão de sódio por meio de canais de extravasamento. O que seria isso? Ah, Ana Júlia, mas você acabou de falar que o mais importante era o potencial de difusão do potássio. Sim, o potencial de difusão do potássio é o mais importante. Porém, a gente tem o que a gente chama de canais de extravasamento, por onde a gente passa esses íons de sódio. Então, ele não é aquela coisa da diferença de potencial faz com que o sódio entre ou saia da célula. A gente tem canais de extravasamento, onde o sódio ele vai se difundindo ali passivamente, e é uma coisa muito pequenininha. A gente está falando dele assim, mas ela é o 1% do processo todo, tá bom? E aí, juntando, né, bomba de sódio e potássio, potencial de difusão do potássio e os canais de extravasamento de sódio, a gente vai ter o que a gente chama de potencial de membrana, que a gente vai ter ali em torno de menos 85, 86 milivolts. Então, a membrana, a gente tem que entender que ela está sempre, para estar em repouso, ela está sempre negativa, menos 86 negativa. Então, toda vez que você pensar, a membrana está parada em repouso, não está acontecendo nada. Temos uma carga negativa de menos 86 milivolts ali, paradinha pra gente. Mas assim, esse número aqui que a gente tá falando, ele é meramente ilustrativo. Ele é real, menos 86, menos 90, dependendo da literatura. Ele é real, mas vamos pensar nele como ilustrativo aqui pra gente entender o que tá acontecendo. Porque vai mudar, aquilo que eu vou ficar repetindo muitas vezes, vai mudar em alguma coisa na tua vida tu saber esse número? De bosta nenhuma! Então, vamos cravar, só que ele fica negativo. Isso significa que a membrana em repouso, ela está polarizada. A gente precisa entender que, independente, a gente geralmente pensa que quando está polarizada, ela está positiva. Mas isso é um pensamento muito errado e a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Então, pensa o seguinte, toda vez que eu tenho a membrana polarizada, ela está negativa. Ela está num polo negativo. E aí, para gerar o potencial de membrana, o que a gente, para gerar o potencial de ação, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso despolarizar essa membrana. Então, se eu tenho uma membrana ali polarizada, menos 90, ela está mais suscetível a receber cargas positivas. Porque lembra que a gente falou que quando eu tenho algo positivo ou algo negativo, a tendência do nosso corpo é equilibrar as coisas. Então, ele vai jogar mais cargas positivas, já que a nossa membrana está mais negativa. Então, quando eu estou em repouso, eu estou com menos 90 milivolts. E aí, o estágio de despolarização é quando acontece da membrana ficar mais suscetível aos íons de sódio que vão carregar as cargas positivas para dentro, para aquela membrana. E aí, eu tenho uma neutralização dessas cargas negativas, porque eu preciso ter um influxo de íons de sódio para neutralizar essa carga. Então, também eu não vou sair de um potencial negativo de menos 90 para mais 90. Não, a única coisa que eu quero, para que aconteça o potencial de ação, eu preciso zerar. Eu preciso que esse potencial que estava negativo fique em zero. Em 0 milivolts eu já gero um potencial de ação. Então, a despolarização é isso. Eu vou pegar um potencial que era negativo, um polo que era negativo, e vou trazer ele aqui para o meio. Eu vou despolarizar ele. Ele não vai ir de um polo para outro. Ele só vai sair do polo que ele estava e vai ir para polo nenhum. Vamos pensar que o zero é como se fosse polo nenhum, ele está no meio. Então, polos são dois lados. Então, se eu estou mais negativo e eu vou despolarizar, eu não vou ficar positivo, eu vou ficar no zero, eu vou ficar no meio. Só que lembra que a gente falou que o potencial de repouso é negativo? E o repouso é muito mais legal do que estar em ação. Concorda comigo que ficar deitadinho no sofá é muito mais legal do que estar estudando. Então, o que a célula quer? Quer voltar para o potencial de repouso. Então, aquele momento que a gente fez ali da despolarização, que eu aumentei a capacidade de influxo de sódio
para que a gente carregasse cargas positivas, o que vai acontecer? Eu vou começar a fechar esses canais, que são aqueles canais de extravasamento, as bombas, que estão levando o sódio com carga positiva para mim, eles vão começar a se fechar, porque já consegui o que eu queria, já neutralizei, e agora eu quero voltar para o meu repouso, eu quero voltar a ficar quietinho na minha. Então eu vou fechar o canal de sódio e eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o fluxo de potássio. Porque lembra que a gente falou do potencial de difusão do potássio? Que ele deixa a membrana mais eletronegativa? Então o que eu quero fazer agora para voltar para o repouso? Ficar polarizado de novo. Então a repolarização é esse processo. Eu saio do zero e volto para o menos 90. E aí tá bom, a gente entendeu aqui como é que é o potencial de ação, a repolarização, despolarização, mas é só essas bombazinhas que você acabou de me falar, de canal de extravasamento, bomba de sódio de potássio, é só isso que vai atuar na célula? É essa simplicidade toda? Não é essa simplicidade toda, isso aqui é o básico para a gente entender o potencial de ação. Mas a gente tem outras formas da gente fazer esse influxo de carga positiva a carga negativa para nossa membrana, para nossa célula. Então a gente vai falar agora sobre as bombas, os canais, desculpa, de sódio e potássio que são regulados por voltagem. Calma, parece complexo, mas não é não. Vamos começar com o sódio. Lembra que a gente acabou de falar que a gente tem, para despolarizar a célula, a gente precisa que o sódio ele vá para a membrana carregando as cargas positivas para que eu saia de um estado polarizado menos 90 para um estágio zero de despolarização. Então, o que acontece com o sódio? Eu preciso que ele seja mais permeável. E aí a gente tem esse canal regulado por voltagem. Então, o canal de sódio regulado por voltagem, ele vai ser ativado toda vez que eu tenho uma carga negativa que eu quero neutralizá-la. Eu quero despolarizar. Então, eu ativo os meus canais de sódio para que eu jogue mais cargas positivas para aquela membrana. E aí, lembra que a gente falou que depois que despolariza, eu quero voltar para o repouso? E aí a gente fecha os canais de sódio? Então, a gente fecha os canais de sódio, a gente fecha as comportas de inativação desse canal de sódio regulado por voltagem. Porque agora que eu tenho uma membrana sem a voltagem negativa, não tem mais por que o meu canal estar funcionando. Eu pego o canal que estava ativado por conta da presença de cargas negativas, como eu não tenho mais uma carga negativa, o que acontece? Esse canal fecha porque eu não preciso mais dele. Então ele fica inativado. O mesmo acontece para o potássio. O potássio vai ser o contrário de tudo que a gente acabou de falar. Porque o potássio ele vai carregar mais cargas negativas com ele. Então, a partir do momento que a gente despolarizou a nossa célula, eu estava com o canal de sódio aberto. Aí eu estou despolarizada em zero. Eu fechei o meu canal de sódio regulado por voltagem. E agora que eu estou positivo, né, estou neutralizado, eu quero fazer o quê? Eu quero repolarizar. Então, quero voltar para o negativo. E aí, os canais de potássio regulados por voltagem, eles vão abrir. Para que a gente tenha esse influxo, né, de cargas negativas para que eu volte para o meu estado de repouso da minha célula. E aí, para a gente continuar entendendo o nosso potencial de ação, agora que a gente já sabe desses canais regulados por voltagem, a gente precisa entender que quando começa o nosso potencial de ação, quando acontece a despolarização, a gente tem um cara chamado de feedback positivo. Vamos pensar no seguinte, seu time de futebol acabou de ganhar um jogo. E aí, assim, mas para ganhar, por exemplo, o Brasileirão, você precisa ganhar muitos jogos. Não adianta você ganhar um jogo que você ganhou, você tem que ganhar vários jogos. E aí, isso que é mais ou menos o feedback positivo. Adianta eu abrir um canal de sódio regulado por voltagem? Não adianta. Eu preciso abrir vários canais ao longo de toda a minha membrana para que a gente consiga ter uma despolarização eficiente que vai chegar até o zero
para que a gente consiga acontecer o potencial de ação. Então, o feedback positivo é mais ou menos isso. Adianta eu ganhar um jogo? Não adianta, eu tenho que ganhar vários jogos no campeonato para eu poder chegar à minha taça do Brasileirão. Então, para que a gente tenha uma despolarização, a gente tenha um potencial de ação, eu preciso abrir vários canais de sódio regulados por voltagem. E aí, o feedback positivo é exatamente esse start da célula em que quanto mais jogos eu vou ganhando, é aquela coisa. Seu time ganhou um jogo, e aí ele vai no próximo jogo, ele ganha de novo, e ele ganha de novo. E olha como é que vai crescendo a expectativa da torcida, crescendo a expectativa dos jogadores, crescendo a expectativa de todo mundo. A célula, ela não se contenta enquanto ela não chega no zero. Você tem que entender que não é, comecei a despolarizar, então assim, vai lá, no ritmo dela. Não. Quanto mais ela vai despolarizando, menos negativa ela vai ficando, mais canais de sódio a gente vai abrindo para que isso aconteça mais rápido e o ânimo da torcida vai aumentando. Vai mais sódio, vai mais carga positiva. Então você tem que pensar nesse feedback positivo, que ele vai sempre estar colocando mais canais abertos para que a gente faça essa despolarização de uma forma mais acelerada, de uma forma mais eficiente. Mas para gerar esse primeiro estímulo, sabe? Esse primeiro jogo que o time ganhou, tem que ter acontecido alguma coisa. Não é, acordei hoje, tô a fim de ganhar. Não é acordei hoje. Por exemplo, isso geralmente a gente vê, eu tô falando de futebol porque eu gosto muito de futebol, mas você pode levar aí para qualquer esporte, qualquer área da sua vida. Para que a gente comece a mudar o rumo das coisas, tem que acontecer alguma coisa. Um técnico novo que chega, uma contratação nova, um novo esquema tático, alguma coisa tem que acontecer. E isso é o limiar de estimulação da célula. A gente tem um momento que a célula é estimulada, a célula, ela é, vamos fazer alguma coisa, vamos levantar, vamos agir, que aí ela sai do repouso e ela vai... Isso é física, gente. O corpo em repouso, ele quer permanecer em repouso. Ele não quer ser tirado do repouso. A gente estudou isso em física para passar no vestibular. Então, eu preciso ter o que a gente chama de limiar de estimulação. Eu preciso que aconteça um evento que vai desestabilizar ali as estruturas da célula, vai abalar as estruturas da membrana e vai começar a despolarizar. E aí, a gente tem a propagação desse estímulo, que é o que a gente acabou de falar. Chegou uma contratação nova. O time que estava desestimulado já começa assim. Vamos pensar num técnico novo, por exemplo. Temos um novo esquema de jogo. Então, um jogador que estava desestimulado com o técnico anterior, ele já começa assim, pode ser que agora a gente comece a ganhar. Pode ser que aí as coisas começam assim. Começa um e aí vai um conversando com o outro. Ganhamos o primeiro jogo. Então, a torcida que estava desestabilizada, ela já começa, vou voltar a comprar camisa. Entendeu? Você entendeu que uma coisa vai levando a outra? Que essa propagação desse feedback positivo é o que influencia em tudo. Então, não é assim, do nada, acordei, tô a fim de repolarizar, de despolarizar. Não é. Porque um corpo em repouso, ele quer permanecer em repouso. Então, a gente tem esse limiar de estimulação que vai dar o start, vai apertar o botãozinho para a membrana sair do repouso. Mas aí, vamos pensar agora na parte da fisiologia. Vamos sair um pouquinho aqui da física, dessa parte de membrana, carga positiva, carga negativa, essa coisa chata. E vamos começar a pensar no corpo humano. O nosso corpo humano, tudo isso que a gente acabou de falar, né, de potencial de ação, ele é conhecido como impulso muscular, impulso nervoso. Toda vez que a gente fala sobre, por exemplo, o impulso muscular, a gente pode estar falando de contração muscular. E aí, vamos pensar isso para o coração. Quando eu despolarizo, eu tenho o impulso do músculo cardíaco. Então, o músculo que estava ali relaxado, ele vai contrair. E aí, eu preciso que eu repolarizo e aí ele relaxe de novo. Mas vamos pensar o seguinte, se eu ficar despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, gente, em que momento que esse querido vai descansar, assim, entendeu? Porque aí se eu descansar com ele relaxado,
só vai estar entrando sangue dentro do coração e não vai ter nada saindo. E aí, assim, se eu tô no potencial de repouso, né? Que a gente sabe que a gente precisa ali do potencial de ação para poder estimular a despolarização. Mas aí, entre a despolarização e a repolarização, tem que ter alguma... Você consegue perceber que se eu estou em repouso, tá entrando sangue dentro do coração. Mas se eu tô despolarizado, eu tô jogando sangue embora, né? Isso é coração, contração cardíaca. E aí, a quantidade de sangue que entra, se eu fizer isso aqui muito rápido, ele não vai ser suficiente. E aí entra uma parada que é muito maneira, que é o platô da despolarização. Toda vez que o nosso coração contrai, ele leva alguns milissegundos, alguns segundos, para que contrai, repousa, contrai, repousa, contrai, relaxa. Então, esse contrai, aguenta ali alguns milissegundos, alguns segundos, relaxa. Isso a gente chama de platô. E isso não acontece só fisicamente, mecanicamente, isso acontece quimicamente, eletrofisiologicamente dentro da membrana, porque a gente precisa, como a gente falou, tudo só vai acontecer um impulso se eu tiver influxo ou efluxo de íons. E aí vamos continuar aqui na ideia do coração? Vamos entender como funciona no coração para vocês entenderem o platô como um todo. No coração, a gente tem diversos fatores que vão contribuir para esse platô. O primeiro deles é que a gente tem 2 tipos de canais ali dentro do coração que eles vão fazer com que o sódio, lembra o sódio da despolarização? O sódio, ele aumente a carga da membrana. A gente tem os canais regulados por voltagem, que a gente já falou sobre eles, e eles são canais que eles são rápidos, ou seja, o influxo de sódio, ele é rápido. Então, vamos pensar que eu tenho um número X de canais de sódio regulado por voltagem. Só que esse número, ele não vai pegar todo o sódio que está ali disponível para ele e vai usar para poder... Vamos imaginar que tem um limite. E aí, depois que ele joga todo esse limite, vai vir um cara que ele vai ser um dos grandes responsáveis por esse platô. Que, assim, já está acontecendo a despolarização. Mas eu quero que essa despolarização, ela demore um pouquinho mais. E aí vai entrar os nossos canais de sódio-cálcio, um canal mais lento. Então, para poder chegar no zero, eu tô somando esse canal de sódio regulado por voltagem e o canal de sódio, cálcio e sódio. Aconteceu a via rápida já passou. E agora, essa daqui, ó, vai, ó, no tempinho dela. Na calma de Jesus Cristo. E aí, a gente consegue... Não é assim também nessa velocidade, como eu falei, é milissegundos, segundos que acontece. Só que aí, ele me permite ficar mais tempo nesse estágio despolarizado. É para isso que esse canal serve. Para que a gente gere esse momento de platô, tenha o seu momento de descanso na despolarização. É como para manter o meu estágio de despolarização por algum período muito curto de tempo. E a segunda parte aqui é que eu tenho os canais de potássio abrindo, nas células que a gente precisa que a membrana tenha esse platô, o canal de potássio ele é preguiçoso, entendeu? Ele não vai abrir na mesma velocidade que ele abre no restante do corpo. Ele vai ser preguiçosinho. Então, ele vai ajudar também que mesmo que já tenha acabado essa parte do sódio, a gente já tá com a membrana zerada. E aí, o que a gente precisa para repolarizar? Abrir os canais de potássio. E aí, esses canais de potássio, eles vão falar, não, vou dar uma colaborada aí nesse platô, vou demorar mais um cadinho. Ao invés dele abrir muito mais rápido, ele demora mais um pouquinho. Mas é o que eu falei, gente, isso não é demorar mais um cadinho, bicho preguiça. É coisa de milissegundos, de 0,3, 0,2 segundos. Então, assim, é mais devagar, mas ao mesmo tempo é muito rápido, tá? E agora eu sei que já tá cansativo, mas eu prometo que é o último tópico. A gente vai falar sobre a ritmicidade, que é o que a gente precisa em várias partes do nosso corpo. Por exemplo, o nosso coração, que a gente acabou de falar, ele é rítmico. Ele não bate e para de bater, e aí fica um tempão, e aí... Não, se isso tá acontecendo, a gente tá tendo um problema e a gente precisa até colocar o que a gente chama de marca-passo artificial para poder resolver esse problema, porque a gente precisa que haja ritmo no coração. A peristalse do nosso intestino, a gente precisa que haja ritmo nessa peristalse.
alguns funcionamentos ali no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. A gente precisa que haja ritmicidade, porque a gente não pode deixar que as células, por exemplo, os neurônios que regulam a nossa respiração, os neurônios que regulam várias partes que são do sistema autônomo do nosso corpo, a gente não pode deixar que essas células parem de despolarizar, repolarizar, despolarizar, repolarizar. E aí, isso a gente tem a nossa ritmicidade, que é uma descarga repetitiva desses potenciais de ação. Eu tenho uma descarga de potencial de ação repetida, rítmica, para que a gente mantenha o corpo funcionando. E nesses lugares que eu preciso que haja essa ritmicidade, que eu preciso que haja quase que uma automaticidade, né? É quase que automático, o nosso corpo é inteligente. A membrana desses lugares, ele vai ser mais permeável ao sódio. E o sódio é quem faz a repolarização, vocês lembram? Então, a membrana vai ser mais permeável ao sódio. Que aí é aquela pessoa assim, cara, não preciso que ninguém me fale o que fazer, entendeu? Tô com a minha terapia em dia, tô com as minhas metas de estudo em dia, tô cumprindo a minha rotina. Eu não preciso que ninguém me diga o que fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu estou aqui, ó, sozinha, automática, vivendo a minha vida. Então, essas membranas, elas são assim. Elas não precisam que ninguém dê um start para a despolarização, ninguém dê um início para o potencial de ação. Elas estão vivendo um ritmo, uma rotina que despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Então, assim, é aquela coisa que todo aquele processo que a gente falou durante todo o vídeo. É uma membrana, uma célula que está em repouso e ela é mais permeável ao sódio. Então, ela sozinha, né, ela repolariza e aí ela despolariza. Temos platô, temos várias coisas ali, que tudo que a gente já falou aqui, não preciso me estender e explicar tudo isso de novo. Só preciso entender que essas células com ritmicidade, elas são mais permeáveis ao sódio. Por isso que elas conseguem gerar esse ritmo. Porque toda vez que eu tenho um menos 90, eu tenho uma membrana mais permeável ao sódio, então ela sozinha já começa a querer despolarizar essa membrana. É isso, galera. Tentei não me estender, tentei ser o mais simples possível, falar de uma linguagem mais simples possível para vocês entenderem esse conteúdo, que por mais que seja muito legal, é física. Então, para muita gente é um Deus nos acuda. Então, assim, espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários. E também podem me mandar mensagem lá pelo Instagram, @anajuliapetini.med. É só vocês me mandarem mensagem que eu tô disponível para poder tirar dúvidas. Se vocês quiserem algum vídeo, algum tema específico aqui pro Instagram, pro YouTube, vocês podem colocar aqui embaixo, podem me mandar lá no Instagram também, fiquem à vontade. E, assim, já soltando uma bomba, assim, se a gente continuar engajado aqui nos vídeos do YouTube, continuar engajando lá no Instagram, eu vou pensar se eu disponibilizo esses resumos para vocês, porque eu estou fazendo resumos bonitinhos para poder revisar essa matéria, para poder falar com vocês aqui também. Eu estou fazendo resumos bem bonitinhos, então se vocês continuarem sendo engajados e bem legais aqui, eu vou ser legal também e vou disponibilizar Drive com esses resumos para vocês, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, ótimos estudos e até semana que vem!